Estamos de volta aqui com Mulher Demais. Está chegando agora segundou, uma excelente semana para você. A gente vai continuar conversando agora com a doutora Gília Paiva. Prazer sexual, saúde íntima, assuntos de hoje no quadro Só Saúde, tá? Alguns relatos semelhantes chegaram aqui no nosso WhatsApp, viu, doutora? Principalmente falando sobre tempo de relacionamento. 28 anos, 4 anos, já não sinto mais nada, não tenho mais prazer. E aí, são realidades diferentes, é claro, mas que de alguma forma se assemelham, né, doutora? O que é que acontece? É aquilo que a gente falou um pouquinho no outro bloco, né? Um relacionamento no início é completamente diferente de um relacionamento longo. Existe uma grande pesquisadora da sexualidade que falou que o desejo sexual da mulher é um modelo cíclico. A gente entra nesse momento de desejo espontâneo nos primeiros relacionamentos, né, no início dos relacionamentos, mas em relacionamentos longos a gente entra numa situação de desejo responsivo. Geralmente a mulher que está numa neutralidade sexual é estimulada e aí surge o desejo, né? Então, às vezes são outros objetivos que a gente tem com o sexo quando a gente está num relacionamento longo. Intimidade, parceria, aquele momento bom com aquela pessoa que a gente troca conta de casa, né? É diferente de um início de um relacionamento. Outras coisas passam a ser importantes, né? E aí também vão surgindo os problemas. Filhos, trabalho, isso afeta muito a nossa saúde sexual. Então é importante, primeiro, o repertório. Então, quando a gente fica sempre na mesma coisa, vai ficando monótono. Conhecer um pouquinho mais, tentar ter outras experiências, né? Outros locais, às vezes muda. Vou sair para algum lugar, em casa tem os filhos, fica aquela preocupação de alguma coisa dos filhos descobrirem. Então, isso já acaba ajudando a mudar um pouquinho o ambiente, né? Conversar com a pessoa, de ter algum outro tipo de experiência. Mas o tempo realmente afeta a relação sexual da mulher. Ela precisa de um esforço para sair desse estado de neutralidade. Dar uma mudada, aguçar a criatividade de alguma forma. E vai dos dois aí, né? Da relação como um todo. A Vera de Bahia trouxe uma pergunta também bem recorrente. Ela disse que todas as vezes que tem relação, tem algum tipo de sangramento. E ela pergunta por que será. Então, eu já vou ampliar essa questão, porque muitas pessoas acham que é normal ou sangramento ou sentir dor durante a relação, né, doutora? Exato. É normal? Tá tudo certo? Não é normal, ela precisa sim procurar um especialista, porque é preciso avaliar se tem algum machucado nessa região íntima, mas também, às vezes, é alguma coisa no colo do útero que quando toca lá no fundo pode ter algum sangramento. Não é normal sangrar e também não é normal sentir dor, tá? A gente tem dois tipos de dor na relação. A dor da penetração inicial, né, da parte quando tá começando a penetração, e a dor quando bate lá no fundo. São tipos diferentes de dor. A dor inicial tem muita relação com a parte psicológica, tá? Então, é um músculo a vagina. Se eu não quiser, ou se eu tiver medo, ou se eu lembrar que dói, a gente acaba fechando essa região e não consegue ter relação, né? Mas a dor do fundo pode ser alguma coisa orgânica, como, por exemplo, a endometriose. É uma dor que, quando a gente bate lá no fundo, pode tocar nesse foco de endometriose e realmente atrapalhar a relação sexual. Todas as duas dores precisam de uma avaliação médica, tá? Mas pode ser uma causa psicológica, pode ser uma causa orgânica que precisa de um tratamento, com medicação, com cirurgia. Certinho, pergunta respondida. Mais uma dúvida que essa vez eu não vou identificar nossa telespectadora não, tá? Ela disse que não consegue chegar ao êxtase com penetração, só sozinha. Aí ela pergunta aqui o seguinte, não sei se ela brincou, se ela falou sério, isso tem cura ou só trocando de marido mesmo? Tem cura sim, ela junta as duas coisas, né? É aquilo que a gente falou, não há nenhum problema de, durante a relação com a parceria, se tocar. Então, se ela sente prazer sozinha durante a relação, durante a penetração, ela faz o toque ou então mudar algum tipo de posição para uma posição que tenha uma fricção com essa região do clitóris. Isso também é uma possibilidade. Mas sim, a cura. Tá tudo certo, não se preocupe. Agora a gente está falando muito sobre a saúde íntima feminina. Chegou uma pergunta masculina aqui, do Léo. Ele disse assim, eu demoro muito a ter orgasmo e às vezes nem consigo. O que pode ser? Para essa ala masculina talvez seja um pouco diferente, né, doutora? Isso, também precisa de uma avaliação. Também os aspectos psicológicos podem estar relacionados tanto para ejaculação precoce quanto para ejaculação tardia, né? Então, é preciso um trabalho, às vezes precisa de alguma medicação, mas a maioria das vezes só algumas orientações, né? Às vezes é muita ansiedade ou medo de não conseguir que acaba retardando a relação. É a mesma coisa também na mulher, tá? Se tem dificuldade, assim, quase consigo, mas não consigo, às vezes
mais. É o tempo também que é diferente do homem e da mulher. Essa desincronia, né? A mulher às vezes demora mais que o homem. E às vezes o homem, depois que fez a parte dele, acaba, né? A relação não continua estimulando a parceria. Então é muito importante o diálogo durante as relações, né? A relação de parceria, para dizer, olha, tem como continuar um pouquinho, mesmo que tenha acabado a sua parte, para que eu consiga atingir também o prazer? É muito importante essa conversa. Intimidade, né, doutora? Exato. Diálogo mesmo, né? Vamos soltar mais uma telinha? Mito ou verdade? Vamos ver aí, ó. O ponto G existe? Isso aí, é mito ou verdade? Então, teve um pesquisador, né, que trouxe essa hipótese do ponto G, que era uma área na parede superior da vagina, que seria como se fosse a confluência do clitóris. O clitóris não é só aquela pontinha por dentro da vagina, ele é bem extenso, como se fosse um ponto dentro da vagina de prazer, na parede anterior. Algumas mulheres, quando são estimuladas nessa região, realmente têm um prazer maior. Mas isso não é comprovado que realmente essa região precisa ser estimulada ou que é um prazer maior nessa região. Parece que existe, mas a gente ainda não tem certeza. Tá bem, mais uma telinha, mito ou verdade? Vamos ver. O orgasmo é mais intenso nas mulheres. A gente está falando aqui sobre, muitas vezes, a dificuldade que as mulheres têm em atingir o orgasmo, mas quando chega é mais intenso mesmo, doutora? Então, não tem como comparar, né, entre o homem e a mulher, mas o que a gente pode falar é o número de terminações nervosas. Realmente, a mulher tem muito mais terminação nervosa que o homem. Aquela região é muito mais sensível e, a princípio, poderia responder de uma forma mais intensa. Mas é mais pela quantidade concentrada numa área pequena, não que a mulher, o orgasmo, né, o prazer da mulher seja mais intenso do que o do homem. Uma coisa que também gera muita dúvida nas pessoas é com relação ao tempo, né? Quanto tempo, em média, dura esse ápice aí do prazer sexual? Isso. Geralmente é menos de 10 segundos o momento do orgasmo, desse alívio da tensão, né? Mas toda a relação sexual e essa fase de platô da excitação já é prazerosa, mas o momento de descarga, de alívio, é em torno de 8 a 10 segundos. Muito bem. A gente já está chegando aqui aos instantes finais do nosso papo de hoje, né? No quadro Só Saúde, já tiramos várias dúvidas, né? A doutora tirou várias dúvidas aqui. Mas, doutora, muito recorrente aqui no nosso WhatsApp, mulheres de 48 anos que não sentem mais prazer ou que não têm mais tanta intimidade assim com os esposos, com os parceiros, diz que não consegue chegar de jeito nenhum, fico triste com a situação, dificilmente sinto prazer. Então, assim, são muitos relatos semelhantes, cada pessoa, claro, com sua experiência. Se você pudesse dar dicas práticas, né, efetivas, para que essa realidade tão comum mude, o que é que pode ser feito? Como a gente falou, Bruna, a parte psicológica está muito relacionada. A gente precisa estar concentrado na relação sexual para que ela seja prazerosa. E tudo que está por trás da região, né, da cama, aquele momento de intimidade, a gente acaba trazendo para a relação sexual. Então, se a gente está com algum problema com a nossa parceria, se a gente está magoado com a nossa parceria, se a gente está em algum momento que não está bem, né, com a nossa parceria, com o nosso esposo, nosso namorado, ou nossa parceria de outro sexo, também é importante a gente resolver isso antes. Sim. Levar essa mágoa para a relação sexual vai trazer impacto e vai dificultar, né? Mas também a gente pensar em todos esses mitos que trouxeram, pesquisar para desmistificar esses mitos é muito importante. E quando chegar naquele momento, relaxar. Esse relaxamento, essa troca é muito importante para a gente trazer esse momento de intimidade. E se não está bem, procurar um especialista para esclarecer e para tratar, para que você sinta prazer nesse momento. Sem dúvida. E dá para aproveitar essa data pontual já para colocar em prática, né, doutora? Quem sabe hoje mesmo, por que não? Com certeza, né? É aquele momento também de trocar o lugar, procurar um restaurante, comer alguma coisa, organizar em casa mesmo, sim, né? Deixar os filhos na casa de alguém para ter esse ambiente só para vocês. Obrigada pela participação, boa semana, viu? Foi um prazer, muito obrigada pelo convite. Nosso. Até a próxima. Muito bom, minha gente. Bom